Avante, enroladores! Bem-vindos a esta nova sessão início de campanha no nosso RPG de quinta. Sempre gravado às quintas, vale salientar. Desta vez estamos no sistema GURPS, com uma campanha ambientada em Age of Mythology. Para isso, chamarei aqui à mesa os jogadores. O primeiro da lista, aquele de muitos nomes, nosso Warlord oficial. Evaldo, apresente o seu boneco. E aí, pessoal, eu vou jogar hoje com o Yakov, que ele é um hebreu, renegado, mercenário, sem muita paciência para muitas leis e muitas regras. Ele só quer ouro, fama e bebida. O que vier mais é lucro. Bastante compreensível esses pedidos. Agora o próximo em minha lista, Jefferson. Apresente o seu personagem. Eu posso só digitar e fala pra mim. Cara, eu tô com muito sono hoje, mas beleza. Eu vou ser o Farouk Ibn Sarlaek, um Medo-Persa, um persa antigo, que, assim como o grandioso império, também é movido pela sua curiosidade e vontade de acumular e catalogar o conhecimento para que possamos avançar enquanto espécie e sempre com um olho na estrada e o outro para Wakanda, que é o objetivo dele. É isso aí. Wakanda não existe nesse cenário. E como é que eu tô fazendo o símbolo aqui do Wakanda Forever? Ok. Contra essa Eu quero apresentar a minha águia, que se chama Gillette. E ela tá segurando uma adaga, jogando de uma pata para outra, em pleno ar, assim. Vocês têm que acreditar que era mais perigoso e amedrontador quando ela tinha uma pedra. É Enfim, verdade. agora apresentando um novo integrante aqui do nosso RPG de quinta, um novato, Arvini. Eu não sei se Olá, eu pronunciei pessoal. direito, mas apresente seu Sem personagem. bronca, acontece muito. Boa noite, pessoal. Me chamo Irvine e eu estarei jogando com o egípcio Amon. Pouco se sabe sobre ele, apenas que ele é um mercenário. Ele normalmente são evitados os serviços contratados por ele, pois dizem que coisas estranhas acontecem na presença dele. Porém, ele está sempre disposto a fazer aquele serviço sujo que outros não se propõem a fazer por preços cabíveis. Então, eu acredito que seja isso, pelo menos por enquanto, para manter o mistério sobre ele. É isso. Pois bem, finalizando aqui os personagens desta mesa, eu, Matheus, jogarei com Agrias de Abdera, um antigo membro do Oráculo de Delfos, que passou um tempo servindo obrigatoriamente o exército como punição e que agora busca, graças às revelações ditas para ele pelo seu novo deus Arcantus, um local na Grécia, no Egito, para buscar o seu próximo passo. Arcantus é deus menor do que eu não faço ideia. The Age, Dos jogos. Dos jogos. de todo Age. Eu jurava que tava Apolo. Até semana passada, quando fez a ficha, era Apolo. Não, Apolo não chega aos pés de Arcantus. Exatamente. Pergunte se Apolo tem um nome do filho dele é Castor. Não Quem tem coragem de botar um nome desse num filme, meu amigo, tem coragem de fazer tudo. Isso é verdade. Beleza. Agora, para iniciar a nossa mesa e dar continuidade a esse mundo, Lucas, é contigo. Beleza. Eu desta vez retorno ao fabuloso GURPS, sistema amado por muitas pessoas. Tanto é que recentemente fizeram a convenção, um pouco antes desse fim de mundo acontecer, fizeram a convenção de todas as pessoas que gostavam de GURPS no Brasil. E deu quase uma dúzia de pessoas.
Enfim, vamos apresentar o cenário. Processé. O cenário ao qual a gente vai jogar é mais ou menos parecido com a Terra. Tratando com algumas pequenas alterações. A época que o jogo se passará é mais ou menos por volta de 500 antes de Cristo. Do lado oriental da coisa, do lado leste do continente assim da civilização ocidental, nós temos um poderoso império que cresceu em poucos anos e começou a tomar praticamente tudo aquilo que nós conhecemos como um mundo, tudo aquilo que a gente conhecia como um mundo. Esse império é o Império Persa Aquemenda. Desde seu grande imperador, desde que seu primeiro grande imperador surgiu, e graças a ele conseguiu dominar boa parte do lado mais leste do continente, ou seja, ele conseguiu dominar toda a parte da Babilônia Antiga, os próprios pequenos reinos persas que viviam descentralizado, e em poucos anos ele conseguiu controlar, dominar e unificar todas essas coisas. O nome de tal rei ele ficou conhecido como Ciro o Grande. Ciro Grande é representado e retratado como um grande líder por diversas culturas. E ele além de conseguir dominar tais territórios, ele também era conhecido como um governante benevolente, por assim dizer. Dado que ele deixava a liberdade de culto para aqueles reinos que ele dominava, e deixavam diversas outras liberdades, desde, é claro, que estes submetessem a ele como Shah do Shah, e prestassem tributos. E um desses grandes povos que foram beneficiados pelo grande magnânimo Ciro o Grande, um dos poucos homens que receberam esse título desde a antiguidade até hoje, foram o povo de Judá, que aproximadamente em volta de 530, 540 a.C. estiveram em seu cativeiro babilônico. Uma vez Ciro o Grande assumindo todo o reino da Pérsia, ele libertou os judeus e os levou de volta à sua terra prometida. E lá eles ficaram como um reino independente, entretanto que tinha que pagar tributo, como todos os outros, ao grande Império Persa. Entretanto, do outro lado do mundo conhecido, nós temos as grandes cidades gregas, cidades essas independentes, as famosas cidades-estados gregas, despontando e chegando em seu apogeu. Tendo, nessa época, quando a gente vai jogar, aproximadamente 500 a.C., o crescimento iminente das duas grandes cidades, dos grandes polis gregos, que são Atenas e Esparta. Cidades essas que despontam como extremos opostos. No ano que vamos jogar, novamente, 500 a.C., começam a ter as grandes tensões entre essas grandes forças, esses grandes jogadores do tabuleiro mundial. Temos as cidades gregas despontando de um lado e temos o Império Persa, um gigante monumental despontando do outro. As tensões entre esses dois grandes impérios, essas duas grandes forças começam a já surgir. Nós vemos, é possível observar pequenas escaramuças, pequenas influências, pequenas cidades, pequenos estados entrando em guerra, tendo como patrocinador um ou outro lado. As disputas comerciais já começam a despontar, as disputas de influência no mundo conhecido já começam a despontar e já começam a fazer suas inúmeras vítimas. O único jogador, pelo menos o único grande jogador que se coloca como intermediário, como aquele que não quer guerra, não por puro altruísmo, mas sim por ganância também, é o o Reino do Egito. Diferentemente da realidade a qual nós vivemos, nessa época, por motivos diversos,
motivos diversos, o Egito conseguiu manter-se livre do domínio persa. O Egito atualmente, na época que os jogadores vão jogar, é uma grande força neutra onde está movendo todas as peças possíveis para que não haja guerra, pois o Estado do Egito em si lucra bastante com a inimizade persa-grego, oferecendo serviços, produtos gregos aos persas e produtos persas aos gregos. Entretanto, caso esses dois estados entrassem em guerra, não traria benefício nenhum ao Egito, pois como o Egito está mais ou menos situado no meio de toda essa confusão, nada impediria que o palco de batalha fosse o próprio Egito. Talvez por isso o faraó atual, Cambises III, luta com todas as forças para manter a inimizade persa e grega controlada. Esse mundo em meio a conflito, em meio a uma guerra iminente que ameaça explodir e acabar com todo o mundo conhecido, todo o mundo antigo conhecido, é onde a gente vai jogar a nossa campanha, que eu espero que seja relativamente longa. Algo que vale salientar é que, diferentemente do mundo moderno, onde, pelo menos até hoje, é sabido que não temos nenhuma espécie de magia, ou aqueles poucos magos que existem no nosso mundo, quando tentam soltar uma Fireball, acabam explodindo devido ao paradoxo. No mundo onde os jogadores vão atuar, existe sim magia. Entretanto, a magia é um tanto quanto atenuada e extremamente rara. E além do mais, ela é exclusiva dos deuses. Apenas os poucos escolhidos, os poucos campeões escolhidos pelos deuses e que demonstram fé verdadeira conseguem manifestar tal poder, tal dádiva dado a estes. Tal heresia! Talvez se você for receber o raio sagrado de Yahvé, você veja como uma dádiva. Entretanto, eu percebi que que o Egito, Grécia e a Pérsia, eles estavam eles eram os hipsters da Guerra Fria. A gente fazia antes de ser modinha. Exato. E que o Brasil e o Egito têm muito em comum. Ora, vejam só. Jessa, por favor, menos. É uma mistura do Brasil com o Egito, meu amigo. Já dizia o negócio lá. Eu sempre esqueço o nome dessa banda. É o Chan. Como que o cara pode esquecer isso aí, doido? Sei lá, não sou fã do El Chan. Podia ser o nome da campanha, né? A mistura do Brasil com o Egito. Enfim. Exatamente. Eu me desconcentrei aqui, foi mal. Sim. Colocando no YouTube aqui já pra ver o videoclipe. Ai. Enfim. O que é que eu ia falar? Sim, dado todo esse background, eu gostaria que vocês, todos os jogadores, eles têm uma espécie de ligação entre si, algo que conecta os jogadores entre si. Começando aqui pela minha lista imaginária, o personagem de Matheus, o Agrias Adera, ele tem ligação com que personagem? Com o Padre Washington. Compadre Washington não existe no cenário ainda. Ele é mais sábio do que Ciro Grande. Porque ele só conserva as popozudas. Primeiro que o meu personagem se chama Agrias, da cidade de Abdera. Como todo bom grego, ele não tem sobrenome. Como todo morador de um mundo antigo, não sei a China, quase ninguém tem sobrenome. Isso aí. Beleza. A minha ligação é com Yakov, que é o personagem de Evaldo. E eu o avistei em uma briga. Durante esta briga, ele se encontrava numa viela escura de uma pequena cidade por onde eu passava. E contra ele estavam outros 10 cultistas
provavelmente egípcios devido às suas vestimentas, armados com facas e porretes. A deusa do perigo me chamou e eu aceitei a dança. No momento da briga eu portava apenas um incensário, mas conseguimos sair vivos e até hoje eu me pergunto o que ele fez para atrair a ira desses 10 cultistas. Evaldo, você tem uma ligação com que personagem? Eu tenho uma ligação com o Amon. E o que acontece? O Yakov é um mercenário, assim como o Amon, e ele acabou conhecendo em um trabalho estranho, que Yakov pensa nisso um pouco, que era um escolta de uma caravana, que o preço era alto demais para um trabalho tão simples. Ele não teve que sacar a espada em momento algum da viagem. Porém, nesse trabalho, ele acabou por conhecer o Amon, e pelo porte deles acabaram se encontrando vez ou outra, e desde então ele nutre, se é que dá para chamar, respeito por um companheiro de profissão, o máximo que dá para ter nesse ramo. É basicamente isso. Beleza. Irvine? O Amon, ele tem uma relação estabelecida com... Eu não sei se a pronúncia está certa, é Faruk ou é Faruk? Faruk. Isso, com o Faruk, pois em alguns dos seus trabalhos ele precisa recorrer a conhecimentos ocultos que normalmente são de difícil acesso. E às vezes ele tem que ter contato com acadêmicos do ocultismo e muitas vezes pagar por esses serviços. Então, em um desses trabalhos, ele teve algumas conversas com o Faruk e ele teve que pagar alguma quantia para passar alguma informação importante para que ele pudesse completar aquele serviço que em outra situação não seria possível com os recursos que ele normalmente tem. Beleza, Jefferson? O meu personagem, o Faruk Sarlaek, ele tem uma ligação com Lao Fang, o personagem de Felipe. O personagem de Felipe, quando ele foi fazer a peregrinação dele, a transição dele do território oriental para o território quase que ocidental, baixo, ele fez uso de uma estrada, né, uma estrada que corta o Império Persa, e foi nessa estrada, nessa rota comercial que nos encontramos, e ambos apostamos juntos numa luta até a morte de macacos usando porretes, e após essa sangrenta batalha, descobrimos que essas criaturas são majestosas e que podem aprender muito, muito bem artes marciais e o porte de armas. Filosofamos durante alguns dias seguindo essa estrada, conversando e sempre trocando saberes e costumes de nossos respectivos povos. Acabamos consolidando uma amizade, por assim dizer. E tanto ele como eu aprendemos a respeitar a vida animal como sendo a mais majestosa dos combatentes que caminham sobre a Terra. Cara, Ok. eu me arrependo amargamente desde o dia que eu falei que Jefferson poderia ter um falcão. Isso me pareceu uma fanfic bizarra da Deep Web do Tarzan. Enfim, Felipe, o jogador que vai interpretar, jogar com o Lao Fang, ele não pôde vir hoje por motivos que não comentaremos. Mas na próxima sessão. Porte de drogas. Mas na próxima sessão provavelmente ele estará. Após a audiência de custódia. Enfim. Dado a interação a ligação entre todos vocês já estão atualmente no grande reino do Egito, certo? E mais especificamente, vocês estão a alguns bons quilômetros da cidade de Buziris. Cidade esta que fica no Baixo Egito, bem próximo do que a gente conhece como o Delta do Nilo, certo? Pode dar uma pingada aí.
Posso sim, eu tenho um mapa só para isso que está em escala. Vocês estão a alguns bons quilômetros de distância da cidade de Buzeres. Todos vocês receberam um pagamento, um alto pagamento para esta tarefa. Além do mais, o que chamou a atenção, o que despertou o principal interesse de vocês não fora exclusivamente as moedas de prata que lhes foram pagas. Entretanto, o que chamou mais atenção e o que fez com que todos vocês concordassem foi o que o seu empregador garantiu a cada um de vocês a entregar a informação de um segredo que cada um de vocês há muito procura. Certo? Wakanda? Tais segredos que cada um de vocês pediu, nós vamos descobrindo ao decorrer das próximas sessões, certo? Fora. Perfeito. O importante é que todos vocês receberam boas moedas de pratas que vocês gastaram com equipamentos, bebidas, mulheres, bens perecíveis e etc. Bem como estocaram, guardaram, entregaram para entes queridos, o que seja. Não vale, enfim, a gente discutir o que cada um de vocês fizeram com suas belas moedas de prata. A tarefa a qual vocês foram designados é uma tarefa estranhamente simples, se assim pode ser dito. Todos vocês receberam a seguinte informação. Um grupo de mercantes que vem do Alto Egito, descendo pelo Nilo, que partiram da cidade de Assuão. Eles partiram já há algumas semanas descendo o Nilo. Algo importante é que vocês sabem que próximo à cidade de Buzeres, alguns quilômetros a distante, há um entreposto comercial. Entreposto onde a maioria das pessoas que viajam de navio acabam optando por parar lá para reabastecer o navio, seguir para alguma cidade que o caminho não se dá pelo Nilo em si, tem que ser feito a pé por caravanas e etc. Ou simplesmente para pegar informações antes de chegarem no Baixo Egito, antes de chegarem realmente no delta do Nilo, nas grandes cidades. Você sabe que esse grupo de mercantes saiu há algumas semanas da cidade de Assuão. E vocês sabem que provavelmente entre a noite de hoje e manhã do dia seguinte, eles irão parar nesse entreposto comercial e irão abastecer. A tarefa a qual vocês foram contratados por belas moedas de prata não envolve assassinato. A moeda... É trair Jesus, né? Hã? 30. São 30 moedas de prata para trair Jesus, né? Não, ele ainda não existe. Faltam 500 anos para ele nascer. Oh, entendi. O nosso objetivo é a máquina do tempo. Não. A missão de vocês é relativamente fácil. Um desses mercantes, o líder deles, possui entre suas posses um mapa. Esse mapa aponta para a tumba de um antigo rei. Vocês só precisam adquirir esse mapa, seja qual for o modo, e encontrar a tumba desse antigo rei. Desse antigo faraó, desculpe. Uma coisa. Uma vez que a gente tenha em mãos esse mapa, encontra essa tumba, foi dito que há algo que temos que fazer especificamente lá, ou alguma delimitação do que podemos levar ou não daquele lugar? O contratante de vocês, quer exclusivamente um vaso. Um vaso não, Vaso, uma uma urna. Uma urna. Nada mais? Nada mais. Nada menos? Nada menos. Vocês já foram pagos e estão caminhando em meio ao deserto escaldante do Saara, margeando o Nilo. O Uma resto... coisa,
Esse vaso, urna, ela tem algo que identifique e possa distinguir de outra urna qualquer? Sim, estranhamente você, por ser grego, ele falou que era um vaso com os traços, com eu não sei o termo correto, os traços gregos, uma urna ornamentada por um pintor, por um ceramista grego. Beleza. Ah, eu não vou, meu personagem não perguntaria o porquê dele querer esse vaso, mas eu posso supor que eu tenha perguntado em relação a outras coisas que tenham lá. Se nós temos liberdade total para pegar qualquer outra coisa que tiver lá, ou se ele nos advertiu sobre isso. Não, essa tarefa em si fora dada carta branca a vocês. E estranhamente, tal contato te fora passado inicialmente a ti pelo teu contato, que caso não tenha pensado no nome, o nome a gente vê depois, que de vez em quando te passam as informações sobre o oculto. O ocultista? Ah, o nome dele vai ser Naiko. O nome dele é qual? Naiko. Pronto, o Naiko te passou esse contato. Ok. Bom, Nisso, vocês estão a caminhar, magiando o Nilo e ação livre. Só uma coisa. Essa trupe de mercadores, caravana, ela vai passar por aqui em quanto tempo? Vocês sabem que ela vai parar nesse entreposto entre a madrugada de hoje e amanhã do dia seguinte. Eles devem ficar mais uns 3 ou 4 dias lá e para desembarcar as coisas que tem para desembarcar, comprar suprimento, pegar informações, etc. Ótimo. Eles são mercadores de quê? Ah, eles são mercantes de produtos manufaturados. De coisas diversas, então. Exato. Tá. Beleza. Só isso de informação extra-jogo. Bem, aproveitando a ação livre, então, por questão de conhecimento geográfico, eu tento manter um certo distanciamento em relação ao resto do grupo, buscando alertar caso eu perceba alguma movimentação estranha ou alguma anormalidade no nosso caminho. Ou seja, eu sigo um pouco mais à frente, um pouco mais afastado, me mantendo mais calado. Beleza, você pode jogar conhecimento de terreno. Pronto. Eu. Nesse momento. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, você começou, pode falar. Depois eu falo. Pronto. Nesse momento vai ser a minha primeira rolagem em GURPS, então, por favor, me ajudem, que eu tô aprendendo ainda sobre o sistema. Onde é que eu vou pra Beleza. rolar o Na conhecimento? ficha tu vai lá em perícias, beleza? Tem Ok. tu vai ver lá que tem uma lista, dentre eles eu acho que tu tem conhecimento de terreno, Isso. beleza? Tu tem um valor nela. Quanto é o teu valor? 14. 14. Quando tu clicar aí, tu vai rolar 3d6, 3 dados de 6 faces, e você tem que tirar 14 ou menos para ter um sucesso. Beleza? Beleza. Só clicar na Posso ficha que falar? ele joga automaticamente. Ok. Conhecimento terreno. Aí, aqui, modificador, eu boto aqui 14, é? 0, 0. 0, né? Pronto. Temos uma falha. Você está olhando, Começamos verificando. Conhecimento de terreno serve muito para você entender como funciona o local aí, entender a questão tanto geográfica quanto política da região. Entretanto, desde que vocês partiram, já tem boas horas da capital de Buziris. Da capital de Buziris não. Do Nomo, Província, né? Nomo, ou província, ou cidade. Chamem como quiserem chamar.
O sol em si está normalmente quente, mesmo vocês estando à margem do Nilo, está te causando uma certa pequena dor de cabeça. Você já teve que lidar com diversos problemas na tribo a qual, a qual você mora, próximo à cidade de Buzeres, antes de você poder sair. E mesmo você estando à frente, agindo como um batedor, sua cabeça está cheia de problemas e nada lhe vem à mente. Perfeito. Jeff, pode Uma falar. coisa que agora ficou confuso na minha mente. Nós já estamos no entreposto ou ainda estamos Vocês para estão chegar nele? caminhando até lá. Ah, tá. Ok. Vocês já Beleza. estão umas boas horas de caminhada. Ok. Tendo tendo em consideração que estamos no Egito, a vegetação em volta é qual? Savana? Como é que é? Nessa parte em específico onde vocês estão, não é uma parte que não é, pô, que não é plantada em si, não é uma região. Esse pequeno facho de terra, Agricultada. essa pequeno traço de terra não é uma região do Nilo, uma das poucas a qual não tem plantação. Esse local em si, ele é bem árido, essa pequena faixa de terra se assemelha muito à aridez, estranhamente, das áreas do Alto Egito. Enquanto Tá. no Nomo de Buzeres era um local relativamente fértil, onde vocês viam diversos homens livres ou não, plantando e preparando-se para a colheita, aí em específico é bem árido. Ótimo. Então eu vou buscar entre as vegetações algo que me possibilite criar uma proteção, uma espécie de guarda-sol arcaico vegetal para evitar insolação. Vendo que o nosso batedor Amon já se encontra um tanto quanto biruta. Não precisa jogar nada. Você vê que a pouca vegetação que tem aí é rasteira, aquelas gramíneas, eu acho, bem ralas mesmo. E há poucas árvores, uma bem distante da outra, e mesmo assim se observa que elas estão com a folhagem já naquela época do verão mesmo, que é mais raro as folhas, elas ficam mais murchas, etc. Ah, se não tem nenhuma vegetação, tirarei o meu peitoral de escamas e utilizarei parte da minha toga como um cobrimento para a cabeça, para evitar a insolação. O Yakov, ele anda com o escudo levantado, tá ligado? Que faz o braço dele doer bastante. E vocês escutam ele se reclamando o tempo inteiro do negócio que foi feito. E resmungando como um velho de 70 anos. Eu devia ter cobrado mais, eu devia ter cobrado mais. 40 anos, nem mais um minuto. Agrias olha para o lado e diz: Ortos, você está certo. Deveríamos ter cobrado mais dele. Né? Mal está. Agora não tem nada a ser feito. Mas e aí? Falta muito para chegarmos? Eu já não aguento mais. Minhas sandálias estão descendo na areia. Meu braço dói. Eu estou com sede, com fome. Quero descansar. Bem, para isso devemos perguntar ao batedor. Amon, Lady, diga-nos. Falta muito? Esse caminho não seria tão longo se não estivéssemos sendo tão castigados pelo sol. Isso está dificultando bastante a nossa caminhada. Mas não vamos demorar tanto. A questão é o quanto sofremos até chegar lá. Entendo. Então é só perseverarmos um pouco mais. As graças dos deuses nos aguardam. Só existe um único Deus. Grego. Isso é o que eles dizem. E continua andando. Clamando com sua porra. Em determinado ponto, a gente está andando às margens, literalmente, do rio. A gente está muito próximo.
Não, vocês estão a alguns bons metros de distância. A não ser que vocês queiram realmente ficar magiando o rio. É com vocês. Uhum. Eu opto. Eu olho pra eles. Se vocês estiverem tão incomodados com o calor, podemos usar um pouco da água do rio para nos refrescarmos, pelo menos o rosto. Ah, a água. Isso me lembra um pouco das ilhas gregas. Não faria mal, eu acho. A não ser que alguma besta marítima suja de lá. Mas Poseidon nos protege. Acho que isso não aconteceria. Eu não me aproximo do rio. Eu tenho medo dos crocodilos. Aí eu vou estender assim o meu cantil, mas se puder encher, Sem problema. com um sorrisinho na cara. Eu vou na direção dele e estendo a mão pra pegar o cantil. E entrego na moral. Jefferson, o Faruk, dado a tudo isso, está fazendo o quê? Não, ele anota algumas coisas para tentar catalogar o que ele pode em relação ao que a gente tá fazendo aqui, tipo, no diário dele. Tipo, ele começa a anotar até algumas percepções que ele tem sobre os companheiros. E ele vai até o Amon e pergunta se a águia dele, Gillette, pode ajudar a identificar alguma aproximação ao longe. Precisa jogar a focaria? Eu olho relativamente curioso pra águia dele. Bem, uma visão mais ampla não seria ruim. Seu animal é treinado o suficiente pra ir e voltar nessas condições. Que o Allah o castigue se ele não for treinado. Veja, ele está com a faca. Sabe, ele com a faquinha assim na mão. Allah ainda não existe. Vocês vocês seguem o zoroastrismo. Que Zoroastra o castigue. Veja se ele não é treinado. Ele está com a faca entre as patas. Eu não sei que tipo de treinamento você deu pra esse seu animal, mas... Bem, não custa nada, você é o dono. Aí é que tá. Eu ensinei ele a sobrevoar e a ficar observando ao longe e me avisar das coisas. A faca, eu não ensinei. Isso aí é coisa dele. Bicho, eu olho desconfiado e com um leve toque de preocupação para o animal por uns bons 2 segundos, depois eu me viro para ele. Eu vou pegar água enquanto isso. Espere, amor. Eu irei com você. Eu acho mais seguro. Eu sinalizo concordando com a cabeça. Eu faço uma última colocação dizendo que caso Gillette comece a sobrevoar perto deles, que eles usem capacete. E tomem cuidado. Ai, meu Deus. Enquanto ela tiver só com a faca, é tranquilo. Quando ela pegar a pedra, é problemático. Com o máximo de seriedade que eu consigo tentar simular, mas por fora eu tô pensando que se essa criatura se aproximar de mim, eu vou ter que meter uma flechada nela, porque é um bicho estranho. Ele é dócil, pô. Ele é dócil. Perigoso é um macaco de porrete. A águia é tranquila. Beleza. Jefferson, pode jogar falcoaria. Pode seguir aí enquanto eu vou jogar. Uhum. Vocês estão esperando jogar? Eu ainda tô procurando aqui na ficha. Beleza. Enquanto o Jason joga, bora lá. Fique em perícias, vê se o Jason skill, se tu ouvinte tiver inglês. Vocês dois vão se aproximando vão magiando, vão indo até a margem do rio. Vocês se aproximam, vocês vão andando normalmente, vão procurar perigos, alguma coisa do gênero? Isso, quando eu chego a uma determinada distância em relação ao rio, eu quero ver se eu noto alguma anormalidade na movimentação da água, ou algum buraco próximo do rio, da margem do rio, alguma coisa estranha que indique um possível ninho de algum animal, ou algum animal que esteja na água. Se um de vocês dois tiver sobrevivência, é sobrevivência e não percepção nesse caso específico.
Isso, eu tenho sobrevivência, eu vou rolar. Vamos lá. Olha só. Um sucesso para equilibrar a falha antiga. Beleza. Ô Lucas, eu posso tentar ficar furtivo? Eita, é No que vocês meio estão da meio que em savana. meio ao deserto. Ia ficar tentando furtivo pra Sim. quem? Imagine que uma duna de areia sobe e desce. Eu Certo. tô entre uma dobra e outra de uma duna, esperando alguém passar, olhando através do limiar dela. O Jefferson ele jogou skill Falcoaria, a skill dele é 14, tirou 11. E o Irvine jogou o teste de sobrevivência, ele tem 12, tirou 10. Enquanto o teste de sobrevivência inicialmente, vocês dois vão se aproximando. Ainda não decorei o nome dos personagens de vocês. O Amon Agria. e. Qual o nome? Agria. E o Agra vão se aproximando do Nilo em si. E vocês observam que aparentemente nesse local não há espécie de nenhum tipo de animal, nada do gênero. Nenhum ninho, nem nada escondido. Então só mantenho a passada do jeito que tava e vou encher os cantinhos. Beleza. Enquanto isso, Matheus, pra tu ter uma visão, como é que funciona? É um teste de. Putz, são 2 testes. Deixa-me ver aqui. O último é pra interpretar a mensagem divina. O primeiro que eu não lembro. O primeiro teste é um teste de sentidos. Sentidos. Você tem que dizer um teste dos sentidos aí pra eu poder utilizar audição, visão, tato, sei lá. Nesse caso é visão. Beleza. Vision. Submit. Beleza. 12 de 14. Quando você está. Você passa alguns minutos com o Amon, tal criatura inumana, quase inumana, que por algum motivo acabou adentrando em seu caminho. Você vai com ele até as margens do rio para pegar água e etc. Enquanto vocês estão fazendo isso, você observa com seus olhos embotados de poder divino, graça divina, e começa a observar a paisagem. Você observa em meio ao rio, lá ao longe, lá ao fim, um crocodilo a nadar. Enquanto você vê esse crocodilo nadando, você vê provavelmente um pouco mais distante um homem andando e próximo a ele um cão. Pouco tempo depois, quando você vê essa cena, você olha para perto do seu pé e você vê um pequeno escorpião se aproximando de ti. Ô Dou um Lucas, pequeno passo pra trás e rola a interpretação. Rola a interpretação. Pode falar, Jefferson. A interpretação é baseada num teste de IQ. Pode falar, Jefferson, enquanto o Matheus rola. não, eu só queria Só queria o quê? perguntar qual é a arma que o cachorro tá carregando. Nenhuma. Eu consegui Isso é- um 8, o alvo era 14. 14, né? Isso é um traço comum desse cenário, tipo os animais portarem algum tipo de arma, alguma coisa? Não, é maluquice da cabeça de Jefferson. Ah, então beleza, tipo, o crocodilo vir com É, a espada não. e tal, não é É uma o- coisa que eu devo é esperar, o- né? Não, é o cachorro que é civil, pô. O cachorro é civil. Ok. Tá certo. Cachorro civil. Se ele fosse PM, né? É colega, pô, é colega de profissão. Victor Papa. Colega de profissão. Como é o nome daquele. Pô. Paiva, não sei o que lá. Não sei o que lá, Paiva Papa. Victor Papa, pô. Victor Papa. Que porra é Victor Papa? Enfim. Patrimonial. Enfim. Voltando fora ao off-topic. Você começa a olhar isso. E lhe vem à mente uma das primeiras histórias que você ouvira desde que chegara nesse novo mundo, por assim dizer.
Você lembra do conto de um antigo príncipe que fora de um antigo regente, de um antigo faraó, que há muito não conseguia conceber nenhum filho. Ele rezou a todos os deuses e implorou de diversas formas. Entretanto, nenhum deus concedia esse dom. Até que em muitas de suas preces ele finalmente for atendido. O problema é que ele não sabia ao certo qual dos inúmeros deuses qual dos inúmeros deuses haviam concedido tal bênção. Até que uma de suas inúmeras esposas chegou a dar à luz a esta criança. Esta criança em si, quando ela já estava crescendo, o faraó recebera a mensagem do divino, informando que a criança em si acabaria morrendo em breve. E ela seria morta ou por um escorpião, ou por um cachorro, ou por um crocodilo. Nisso, o faraó, para que sua criança não viesse a perecer, acabou construindo uma grande cidade murada, onde seu filho cresceu e alguns dizem morreu como um prisioneiro em meio ao luxo. É dito que o filho desse faraó também gerou prole. Entretanto, ele há muito amaldiçoou seu pai, bem como amaldiçoou toda a prole que viera deste então. Desde então é contado entre as vielas que todos os descendentes desse faraó, descendentes esses que foram amaldiçoados pelos deuses, acabaram recebendo uma marca em si. E o nome do filho do faraó, que seria registrado como todos os seus descendentes, seria conhecido como Shaddai. Quando você observa assim, você olha para trás de ti e vê o Amon enchendo um cantil. What the fuck? Todas as visões do crocodilo, escorpião, chacal e criança desapareceram. Sim. Beleza. Então o Agrias pensa consigo: por Arcantos, o que será que essas visões querem dizer? Tchau. Quando Vocês vocês têm? retornam do ofício de vocês vão falar alguma coisa entre si? Não. Não, eu encho o meu cantil, bebo um pouco mais de água, lavo meu rosto. Eu olho pra ele. Se quer esfriar um pouco o rosto, eu acho que essa é a melhor hora. Bem. E depois disso eu vou me levantando e vou retornando para os outros companheiros. Eu aproveito a deixa, molho o pano que eu tinha colocado na cabeça, no rio, e ponho ele de volta onde estava para me manter refrescado por mais tempo. Beleza. Quando vocês voltam, vocês veem que pelo menos a Lucas, princípio, pode falar. Rapidão. O jacaré, ele é um réptil, né? Acho que é. É um rap. Ativa, um minha, réptil. ativa minha fobia de répteis. Não é uma visão aquilo. Não tem um jacaré de Não. verdade. Ah, beleza. Mas, se eu não me engano, meu medo de répteis é só pra cobra, né? O filho... Não, Filho répteis de fobia. maneira geral. Que merda. E Prostagma. É isso, galera. Encerramos aqui esta sessão de Age of Mythology no sistema de GURPS. Se você gostou, deixe o seu curtir, compartilhe no seu grupo do Zap Zap da família. É isso mesmo, você aí da família Silveira Feliz. Compartilhe lá e diga: olha só que legal esse grupo. Eles fazem vídeos na interwebs. Uau! Só E tem um também nos sigam. e-
de passarem pra frente. Se disser que é remédio natural. A véia adora passar essas porra, tá ligado? Minha avó mesmo manda 30 vídeos de cura natural pra mim por dia. É, exato. E não se esqueçam de tomar um copo de água quente com limão e bicarbonato de sódio, que cura até, sei lá, Se, tipo, gota. se não curou foi porque não teve fé. E porque tomou pouco. E não se esqueçam de nos seguir também nas redes sociais e também de ver os nossos podcasts no Spotify. Até a próxima, gente lá.